Olá, boa tarde, turma do segundo ano. Hoje a nossa aula de ciência, nós vamos fazer uma revisão, certo? Dos capítulos 1 e 2, tá bom? Para a nossa tá certo? Profissão cientista. Para conhecer mais os seres vivos, os cientistas realizam observações, registros e pesquisam muitos assuntos. Existem cientistas que estudam o comportamento dos pássaros, outros estudam seres bem pequenos com a ajuda de equipamento como o microscópio. Alguns cientistas pesquisam as pinturas realizadas em cavernas pelos seres humanos do passado. Os professores também são cientistas, pois eles pesquisam bastante e preparam a aula para que os alunos consigam aprender, certo? A maneira científica de conhecer. Cientistas são pessoas que trabalham utilizando os métodos da ciência. Alguns cientistas pesquisam sobre a maneira como viviam os nossos ancestrais. Outros estudam o processo de aprendizagem da criança e como os professores podem ensinar melhor. Também existem cientistas que estudam as doenças, tentando compreendê-las e criando tratamentos, certo? Como podemos perceber, os cientistas eles podem trabalhar em diversos lugares, certo? Em área de vegetação, zoológico, fábricas, rios, oceanos, praia, ilhas, consultórios médicos, certo? Laboratórios e outros. É também possível afirmar que os cientistas podem trabalhar sozinho e trabalhar em equipe. E eles podem ser jovens, homens, negros, brancos e mulheres, tá certo? O trabalho dos cientistas. Os cientistas são pessoas que pesquisam algo para melhorar o mundo em que vivemos. Eles podem investigar o passado, pesquisar a cura de doenças raras e fazer outras atividades, tá bom? Para produzir conhecimento científico, é necessário que os cientistas estudem muito em livros, revistas e na internet sobre descobertas de outros cientistas. Também que sejam curiosos e façam muitas perguntas sobre o mundo. Contem para os outros cientistas como trabalham e o resultado de suas pesquisas. Muitas vezes façam experimentos. Escrevam sobre o que fazem durante as investigações. Explique suas descobertas usando o método científico, tá bom? Outras maneiras de conhecer o mundo. Além do conhecimento científico, existem outras formas de conhecer o mundo. É comum que as pessoas adquiram conhecimentos quando pessoas mais experientes, ensinem a elas como fazerem determinadas atividades, como os jardineiros, por exemplo, conhecem bastante sobre plantas. Muitos deles aprenderam a trabalhar com outros jardineiros que faziam essa atividade há muito tempo. Os tratadores de cavalos conhecem o que estes animais precisam para viver bem, certo? Muitos tratadores aprendem a trabalhar observando os tratadores mais experientes. Também as crianças podem aprender a cozinhar observando a maneira como os familiares cozinham. Se prestar bastante atenção, com o passar do tempo, elas poderão cozinhar bem, tá certo? O papel das lendas e mitos na cultura indígena. Alguns povos indígenas vivem em aldeia no meio da floresta e rodeado por muitos bichos. No seu cotidiano, realizam tarefas como a caça, a pesca e a lavoura, além de participar de festas em homenagem a seus deuses, que é a chuva, o sol, a lua e outros seres da natureza, certo? E por falar em sol e lua, o céu tem um papel muito importante para os povos indígenas. É usado como referência para planejar a atividade do seu dia a dia. Por isso, desde pequeno,
Os indígenas de algumas aldeias já sabem como funciona o ciclo solar e lunar e a posição das estrelas no céu, né? De algumas estrelas no céu. À noite, as crianças sentam ao redor de uma fogueira e ouvem as histórias contadas pelos mais velhos, as lendas, né? Que são diversões, que são divertidas e temperadas de muita imaginação. Indígenas que falam com animais, estrelas que caem da terra, guerreiros que vão para o céu. Certo? Lendas, gente, são histórias contadas pelas pessoas de um povo que procuram explicar as coisas do mundo, misturando imaginação e o que eles observam ao seu redor, certo? Isso é lenda. Vida de animais. Diversidade de animais. Em uma fazenda existem muitos animais. Alguns podem ser grandes, como a vaca, e outros pequenos, como os sapos. Esses animais também se movimentam de jeitos diferentes. Eles podem andar, nadar, voar, correr, saltar ou se arrastar, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre os animais, certo? E como eles podem ser diferentes uns dos outros, tá bom? Como vocês podem observar na página 24, tá certo? Um animal de estimação. Muitas crianças têm ou gostariam de ter um animal de estimação. Os animais de estimação podem ser companhia às pessoas e podem ser grandes amigos, tá certo? Como um animal de estimação. O animal de estimação que você conhece pode ser o quê? Um cachorro, né? Um gato, certo? Peixinho, tem peixinho de estimação também, tá bom? Mamíferos, animais que mamam e possuem pelos. Todos os animais que possuem pelos e mamam o leite da mãe, quando são filhotes, são chamados de mamíferos. Os pelos ajudam a manter o corpo aquecido e protegem a pele. Já o leite materno contribui para o desenvolvimento dos filhotes, né? Dos filhinhos, pois possui nutrientes importantes para o seu crescimento. Como nós temos na imagem da página 28, ó, nós temos animais com o corpo coberto por pelos, que são o quê? O lobo-guará, a onça-pintada e a preguiça, tá certo? E na página 29, nós temos animais que se alimentam de leite materno, que é o quê? Bezerro, o coelho e o gato, tá certo? Pode observar aí na página 29, tá bom? Aves, animais com penas. Agora nós vamos conhecer mais sobre os animais que possuem o corpo coberto por penas, tá bom? As penas são muito importantes para o voo. Além disso, assim como os pelos, as penas ajudam a manter o corpo aquecido, tá certo? Nós temos aí na página 31 o penas e pelos. Ó, olha aí como é a diferença entre eles dois, são diferentes. Como eles são diferentes, certo? Os animais que possuem penas pelo corpo são chamados de aves, e a maioria deles podem voar. Os pinguins, as emas e os avestruzes são exemplos de aves que não voam. Para facilitar o voo e ficar mais leve, os ossos do esqueleto das aves são ocas, certo? E cheio de ar, tá bom? Por isso que elas têm facilidade de voar. Como nós temos aí, ó, um beija-flor e um avestruz, tá certo? O beija-flor, ele voa muito, né? E o avestruz, não. Peixes. Diferente dos mamíferos e das aves, a maioria dos peixes possui o corpo coberto por escama.
que serve como proteção, tá certo? Todos os peixes vivem na água, podendo ser água do rio ou do mar. Nesse ambiente, eles conseguem alimentar-se, reproduzir-se e locomover-se. Os peixes nascem de ovos sem casca. Muitos peixes se desenvolvem fora do corpo da fêmea e possuem nadadeiras. Assim como os seres humanos e os outros animais, os peixes respiram, certo? Entretanto, a respiração dos peixes se dá debaixo da água, tá bom? Ó, os peixes possuem o corpo coberto por escama, né? E também eles são o quê? Eles vivem na água, tá certo? Os peixes têm o corpo coberto por escama e eles vivem na água, tá bom? Anfíbios, animais de pele lisa. Imagine animais que não possuem pelos, nem penas, nem escama. Os sapos, as rãs e as pererecas são exemplos desse tipo de animais. Eles são chamados de anfíbios, animais que vivem uma fase da vida na água e outra fase da vida em terra firme. Logo depois de nascer, os anfíbios são chamados de girinos e se parecem com pequenos peixes. Nessa fase, eles possuem uma longa cauda que serve como nadadeiras. Os girinos, assim como os peixes, respiram por meio de brânquias. Para virarem adultos, os girinos passam por uma mudança, ganhando 4 pernas e perdendo a cauda, certo? Eles começam a respirar por meio de pulmões e da pele e passa a viver em ambientes terrestres. De forma semelhante aos peixes, os anfíbios nascem de ovos sem casca, são depositados pela fêmea na água, tá bom? Os anfíbios, eles passam parte da vida na terra e parte da vida na água, quando são girinos, né? Eles precisam viver na água, mas quando se tornam adultos, eles vivem na terra e apenas visitam a água, tá certo? Répteis, animais que se arrastam na terra. Répteis são animais que se locomovem arrastando a barriga no chão. Alguns répteis têm a pele coberta por escama, como os lagartos e as serpentes. Outros têm carapaça, como as tartarugas, os jabutis, e há ainda os que têm o tipo de casca bem dura, como os jacarés e os crocodilos. Os répteis são animais adaptados ao ambiente terrestre. Embora algumas espécies sejam ótimas nadadoras, todas respiram por meio de pulmões, tá bom? Nós temos aí, ó, na página 42, alguns animais que arrastam a barriga no chão ao se locomover, tá certo? Nós temos aí a cobra coral, jabuti e o crocodilo, tá bom? Como vocês podem observar. Esta é a nossa aulinha de hoje, tá bom? A tia vai colocar a atividade no caderno de Fá, vocês escreverem no caderno de vocês. E até a próxima, tá bom? Beijos. Tchau.